Ecos do Além. Eu sempre fui uma pessoa cautelosa. Cresci em uma cidade pequena, perto de Porto Alegre, nos anos 90, onde todo mundo se conhecia, e a vida era tranquila, mas ao mesmo tempo um pouco entediante. O que as pessoas não sabiam é que, para mim, o tédio e a monotonia da cidade eram mais difíceis de suportar do que qualquer outra coisa. Foi por isso que, ainda jovem, comecei a trabalhar como garota de programa. Não que fosse o que eu realmente sonhasse para minha vida, mas com o tempo, fui encontrando alguma forma de liberdade nesse trabalho. Não tinha vergonha de nada. Cresci em um ambiente onde a necessidade financeira sempre falou mais alto e, no fundo, eu sabia que o que fazia era uma escolha minha, mesmo que fosse difícil de engolir para algumas pessoas ao meu redor. Morava sozinha em um apartamento modesto, mas confortável, num bairro tranquilo de Porto Alegre. Não era grande coisa, mas tinha uma sensação de privacidade que eu tanto prezava. A cidade era grande, e eu nunca me senti tão pequena e tão anônima quanto lá. As pessoas que eu atendia geralmente eram clientes fixos ou, no máximo, pessoas de fora que procuravam pelo boca a boca. Mas no meu trabalho, sempre havia um risco de cruzar com algo desconhecido. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Estou contando essa história hoje porque, honestamente, não consigo mais deixar de pensar nela. Eu estava trabalhando há quase 2 anos quando isso aconteceu, e até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Eu estava no meu apartamento, como sempre, descansando entre os encontros. Aquele dia parecia normal até o momento em que recebi uma mensagem no celular. A mensagem era simples. Oi, pode me atender hoje? Preciso de uma companhia. Eu não conhecia o número, mas o tom da mensagem parecia sincero o suficiente. A curiosidade e o tédio, eu confesso, me empurraram para responder. Perguntei o nome e ele se apresentou como Marcelo. Não foi nada demais. Ele parecia normal. Dizia que estava hospedado num hotel perto do centro e que precisava de alguém para conversar. Eu tinha meus próprios padrões para esse tipo de coisa. Sempre fazia questão de verificar o perfil do cliente, seus antecedentes, e isso foi o que me fez aceitar a proposta. Como era algo simples e ele parecia ser bem educado, não hesitei. Combinei o valor e em cerca de 40 minutos ele apareceu no hotel. Tudo parecia estar indo bem. Quando entrei no quarto dele, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Não tinha um cheiro ruim, mas era como se o ar fosse denso, abafado, como se algo estivesse ali há muito tempo sem ventilação. Mas na hora, pensei que fosse só minha percepção. Ele me cumprimentou, me deu um sorriso simpático e enquanto conversávamos eu percebia que ele estava tentando manter a conversa bem casual. Falava sobre a vida dele, sobre como estava se sentindo solitário e parecia genuinamente precisar de alguém para desabafar. E por mim, tudo bem. Às vezes atendi alguns clientes que não queriam nada além de uma boa conversa. É mais comum do que vocês imaginam. Então, fui levando o assunto no ritmo dele. Nos primeiros minutos não vi nada de anormal. Então, quando me sentei na cama, algo estranho aconteceu. Ele me pediu para fechar os olhos por um momento como se fosse um truque, algo inofensivo. Eu aceitei pensando que era só uma brincadeira. Mas ao abrir os olhos, ele estava muito mais perto de mim. O sorriso havia desaparecido, e ele estava olhando para mim de uma maneira que fez meu estômago se revirar. Não foi uma expressão de desejo, mas sim de desconforto, talvez. Ele começou a me questionar sobre a minha vida, mas não de uma maneira comum. Ele sabia detalhes que eu não havia compartilhado. Perguntou sobre a minha infância, sobre o bairro onde eu cresci, e até mencionou o nome da minha mãe. Isso me fez sentir um arrepio, e imediatamente minha mente começou a trabalhar, tentando entender o que estava acontecendo. Eu rapidamente recuperei o controle da situação, tentando manter o ambiente leve, mas ao mesmo tempo, sentia que algo estava errado. Então ele fez algo que me deixou sem palavras. Ele começou a falar sobre meu apartamento, dizendo que me acompanhava desde o início. A princípio, pensei que ele estava brincando, mas o olhar dele não estava brincando. Ele sabia muito mais do que deveria saber. Eu me levantei da cama, tentando manter a calma. Ele então pediu para ir ao banheiro.
Quando ele entrou, eu aproveitei para pegar meu celular e fazer uma ligação rápida para uma amiga, pedindo para ela me ligar em alguns minutos, caso eu precisasse de ajuda. O tempo parecia se arrastar, e quando ele voltou, estava diferente. O ar no quarto parecia ainda mais denso e ele estava parado, imóvel, com um olhar fixo. "Você vai me deixar agora?" Ele perguntou com uma voz quase sussurrada, como se não fosse ele quem estivesse falando. Eu não sabia o que fazer. Algo dentro de mim dizia que eu deveria sair imediatamente, mas, ao mesmo tempo, havia algo tão desconcertante na situação que me manteve ali, congelada. A tensão estava insuportável. De repente, ele se levantou e foi até a janela e saiu para a varanda. Parecia que algo o havia distraído, e eu aproveitei a oportunidade para sair do quarto. Mas o mais estranho de tudo foi o que aconteceu depois. Avisei na recepção que estava de saída e que a conta ficaria para o homem que chegou logo depois. Mas eles me informaram que não havia chegado ninguém depois de mim. Simplesmente fui a última hóspede a pedir um quarto no hotel. Eu fiquei ali, parada, incrédula. Achei que fosse uma pegadinha e exigi verificar as câmeras de segurança. Nenhum sinal dele, ninguém nos corredores, ninguém no saguão. Ninguém entrando naquele quarto depois de mim. Nenhuma explicação. Eu entrei em pânico, procurei por ele, procurei por nossas mensagens trocadas. Mas nada. O hotel não sabia de nada. E os recepcionistas estavam perplexos. Ele simplesmente desapareceu. Até hoje não consigo entender o que aconteceu. Eu só sei que, depois daquela noite, mudei meu comportamento. Não aceito mais clientes assim, sem informações suficientes e nunca mais deixei de verificar cada detalhe. E mais importante, nunca mais consegui esquecer o olhar daquele homem. Acho que no fundo, sempre vou me perguntar se ele realmente existiu ou se foi uma manifestação de algo que eu não quero entender. Eu sigo a minha vida, com os mesmos padrões de antes, mas com uma sensação de desconforto constante. Meus amigos e familiares nem sabem o que aconteceu. Como poderia contar isso? Como explicar que algo tão inexplicável e perturbador realmente aconteceu comigo? Eu estou bem hoje, mas sinceramente, quando fico sozinha em meu apartamento à noite, ainda sinto que algo está observando. Algo que ficou comigo depois daquela noite. Eu não tenho todas as respostas, mas sei que desde então nunca mais fui a mesma. Eu nunca pensei que meu último trabalho seria assim. Quando comecei na profissão, sabia que haveriam riscos, situações estranhas e desconfortáveis, mas nunca imaginei que acabaria da maneira que aconteceu. O que eu vivi naquela noite me marcou de tal forma que até hoje não consigo entender o que realmente aconteceu. Isso aconteceu há uns 5 anos, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Eu já estava nessa vida há quase 7 anos, então, de certa forma, sabia como lidar com a maioria das situações. Mas naquela noite, tudo mudou. Moro sozinha num apartamento simples, nada demais, mas com uma vista que me dava uma sensação de liberdade. Tenho uma amiga, a Fabi, que trabalha comigo há anos. Somos próximas e nos apoiamos mutuamente. Ela sempre dizia que eu deveria parar, que isso não era para mim, que eu merecia mais. Eu sabia disso, mas na época não estava pronta para mudar. Não queria deixar a vida que tinha, por mais difícil que fosse. A pressão financeira sempre foi uma constante na minha vida. Cresci em uma casa simples, no subúrbio, com minha mãe, que nunca teve condições de me dar tudo o que eu precisava. Desde jovem, sempre busquei minha independência, e a forma mais fácil que encontrei foi essa. Naquela noite, eu estava no meu apartamento mexendo no celular, quando recebi uma mensagem de um cliente. O nome dele era Ricardo. O texto era simples como muitos outros. "Oi, você está disponível para hoje à noite? Preciso de companhia." Mas o que me chamou a atenção foi o fato de ele estar tão distante. Ele estava hospedado em um hotel, no centro, um pouco mais afastado da minha área usual de trabalho. Mas o valor que ele ofereceu foi bom. E o tom da conversa foi tranquilo, sem nenhuma pressa. Eu decidi aceitar. Até hoje me pergunto se isso foi um erro. Eu me preparei como de costume. Coloquei minha roupa favorita, um vestido preto simples, mas elegante,
Queria causar uma boa impressão. Não era apenas sobre o dinheiro. Eu gostava de sentir que estava controlando a situação. Quando cheguei ao hotel, o ambiente parecia normal. O lobby estava vazio, apenas o recepcionista e um homem sentado sozinho, lendo o jornal. Ricardo me enviou uma mensagem dizendo que estava no quarto 208, e eu fui direto para o elevador. Cheguei na porta do quarto e, ao bater, ele me atendeu com um sorriso simpático. Um homem de aparência comum, talvez uns 40 e poucos anos, alto. A barba estava para fazer, e ele usava roupas confortáveis demais para receber alguém. Uma camiseta um pouco suja e uma samba canção. Eu aprendi a lidar com todo tipo de cliente. Mas lidar com clientes com uma má higiene ainda era algo que eu tinha dificuldade. Estava acostumada a ser recebida por homens elegantes. No mínimo uma roupa mais casual. Flores, chocolate, garrafa de espumante no gelo. Eu cobrava um valor alto, então não esperava ser recebida por qualquer um. Ele me cumprimentou e me convidou a entrar. Fiquei receosa, mas ele estava disposto a pagar um valor tão bom que eu entrei. O quarto parecia confortável, mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Não era um cheiro ruim, mas algo pesado, como se tivesse ficado ali fechado por algum tempo com algo se decompondo. Cheirava a carne estragada, algo azedo que parecia impregnado nas paredes. Ele se desculpou e disse que estava há dias sem sair, trabalhando demais. O quarto, apesar de lindo e aparentemente muito caro, estava uma zona. Haviam peças de roupas espalhadas por todos os cantos, embalagens de fast food, latas de cerveja e energético. Em uma mesa havia um notebook fechado e uma pilha interminável de folhas soltas, pastas e livros. Começamos a conversar e ele foi muito educado. Não parecia nada incomum. Falou sobre a sua vida, sobre o trabalho e até mencionou alguns gostos parecidos com os meus. Eu normalmente tentava evitar discussões pessoais com os clientes, mas havia algo nele que não me fazia sentir à vontade. Ele se aproximou mais do que o normal e, sem dizer nada, tocou meu braço. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu me afastei sutilmente, tentando manter a situação sob controle, mas o olhar dele já estava estranho, intenso demais. Eu não sabia o que fazer, mas não queria que a situação se tornasse desconfortável. Aquele odor de podre só me deixava ainda mais angustiada. Sugeri de uma forma educada que ele se banhasse antes de continuarmos. Eu disse que era algo que eu particularmente adorava, o cheiro de sabonete e da pele úmida. Mentira, eu só precisava que aquele cheiro saísse dele para eu poder finalizar esse trabalho, pegar meu pagamento e nunca mais atender aquele homem. Ele me olhou por um momento, sem entender muito bem, mas acabou aceitando. Com um suspiro, ele levantou e foi até o banheiro, deixando-me sozinha no quarto. Fiquei parada por um instante sem saber exatamente o que fazer, até que resolvi dar uma olhada no ambiente ao meu redor. Meu olhar pousou sobre a bolsa dele, jogada ao lado da cama, meio aberta. Algo ali dentro me chamou a atenção. Um pedaço de tecido escuro, manchado, como se tivesse sido amassado às pressas. A curiosidade falou mais alto, e sem pensar muito, ajoelhei-me ao lado da bolsa e puxei o tecido para fora. Era uma camisa, mas o que fez meu estômago embrulhar foi o que estava grudado nela. O pano estava endurecido em algumas partes, como se houvesse algo ressecado. Quando aproximei, senti aquele mesmo cheiro podre, misturado com ferro. Sangue. Meus dedos tremiam. Ainda segurando a camisa, virei minha atenção para o criado mudo, onde havia uma pilha de cadernos e papéis amassados. Folheei rapidamente um deles, e o que vi fez meu corpo gelar. Eram anotações detalhadas. Instruções sobre rituais obscuros, textos sobre oferendas e sacrifícios. Mas não eram apenas palavras. Entre as folhas encontrei fotos, imagens impressas em preto e branco, algumas borradas, mas todas perturbadoras. Algumas mostravam símbolos desenhados no chão, outras exibiam animais desmembrados, e uma, em específico, fez minha garganta fechar.
Uma mulher, amarrada com olhos arregalados de puro terror enquanto o flash da câmera estourava em seu rosto. Minha mente ainda estava processando o que eu tinha acabado de encontrar na bolsa dele, quando ouvi o barulho da água sendo desligada. Meu coração disparou. Pensei em guardar tudo como estava, mas minhas mãos tremiam tanto que derrubei um dos papéis no chão. Tentei pegá-lo rápido, mas nesse instante a porta do banheiro se abriu. Ele surgiu ali, com o vapor quente escapando por trás de seu corpo magro e pálido. Usava apenas uma toalha enrolada na cintura. Meus olhos foram direto para seu rosto e, por um instante, achei que ele parecia diferente, como se o banho não tivesse servido de nada. O cheiro continuava ali. Meu estômago se revirou. Meu corpo queria correr, mas minhas pernas pareciam presas no chão. Ele percebeu que eu estava parada perto de suas coisas. "Procurando alguma coisa?" perguntou, a voz arrastada. Engoli seco. Ele me encarou por alguns segundos e então começou a andar na minha direção. "Você acredita em fantasmas?" perguntou, num tom que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Eu tentei rir, mas minha voz falhou. Ele inclinou a cabeça para o lado. O sorriso que deu não combinava com a expressão vazia dos seus olhos. "Eles estão aqui", ele disse. Meu peito ficou pesado e eu disse que não estava me sentindo bem, que podíamos marcar nosso encontro para um outro dia. Dei um passo para trás, mas ele avançou um passo também. "Você sente, né? Eles gostam de você." Minha respiração ficou descompassada. Eu insisti que não estava me sentindo muito bem e que precisava ir. Ele sorriu mais largo, como se farejasse meu medo. Então ele disse: "Ah, mas eles querem que você fique." Ele se moveu rápido, mais rápido do que eu esperava. Num instante, sua mão agarrou meu pulso com força. Um pânico primitivo tomou conta do meu corpo. Eu tentei me soltar, mas ele segurava forte demais. Ele me puxou para mais perto, e naquele momento eu soube. Se eu não saísse dali agora, nunca mais sairia. Minha bolsa estava do outro lado do quarto. Se eu tentasse pegá-la, ele teria tempo de me puxar de volta. Então eu fiz a única coisa que me veio à mente. Cravei minhas unhas no braço dele e torci meu pulso com toda a força. A dor fez com que ele me soltasse por um segundo. Um segundo que foi suficiente. Eu me joguei na direção da porta, quase tropeçando nos móveis. Ele veio atrás de mim, mas consegui alcançar a maçaneta. Meu coração bateu tão forte que achei que fosse desmaiar. Atrás de mim, ele riu e disse uma coisa que nunca vou esquecer. "Ninguém vai acreditar em você, Amanda." Ele disse meu nome verdadeiro. Não o que eu usava para trabalhar, mas meu nome de verdade. Como ele poderia saber? Corri pelo corredor do hotel sem olhar para trás. Quando cheguei ao elevador, comecei a apertar o botão freneticamente. A porta se abriu devagar demais. Entrei e apertei o botão do térreo. As portas começaram a se fechar. E foi nesse instante que vi. Ele estava parado na porta do quarto. Naquela noite, não consegui dormir. As imagens daquelas fotos voltavam à minha cabeça, o cheiro impregnado no meu nariz. Eu me perguntava o que teria acontecido se eu não tivesse pedido para ele tomar banho. Se eu não tivesse olhado dentro da bolsa, se eu tivesse ignorado meu instinto. No dia seguinte, ainda assustada, contei para uma amiga que trabalhava comigo. Ela arregalou os olhos e me deu toda a descrição de Ricardo. Aparência, modo de falar, e até detalhes do cheiro, do hotel e do quarto nojento. Meu estômago revirou. Perguntei se ela o conhecia. Ela hesitou por um momento e então disse algo que me fez gelar da cabeça aos pés. Eu conheci uma menina que marcou com ele faz uns meses, mas ela sumiu. Ninguém nunca mais viu ela. O telefone dela foi desligado no dia seguinte e ela nunca mais respondeu mensagens. Algumas meninas até tentaram procurar, mas a polícia não fez nada porque... Bom, porque somos quem somos, né? Minha boca ficou seca. Eu senti um peso no peito como se o ar estivesse me faltando. E se eu tivesse ficado? Durante semanas eu procurei notícias daquela garota. Vasculhei redes sociais, grupos de desaparecidos. Nenhuma informação. Eu também não sabia nada sobre ela, sobre Ricardo. Não sabia nem se aquele era seu nome real. E provavelmente não era. Não consegui dormir. Precisava fazer alguma coisa.
Fui até a delegacia na manhã seguinte, ainda tremendo e com a sensação de que aquele homem poderia aparecer a qualquer momento. Atrás do balcão de atendimento, 2 policiais conversavam, parecendo desinteressados em qualquer coisa que não fosse o café que tomavam. Aproximei-me e disse que queria fazer uma denúncia. O policial mais velho perguntou sem levantar os olhos que tipo de denúncia era. Respondi que se tratava de um homem perigoso com quem tive um encontro. Foi então que o outro policial, mais jovem, me olhou de cima a baixo e perguntou o que eu fazia. Menti, dizendo que era atendente em uma loja do centro e havia marcado um encontro com esse homem. Tentei explicar o que tinha acontecido. Falei sobre os papéis espalhados pelo quarto, as fotos perturbadoras e o cheiro insuportável que não sumia nem depois do banho. Ele cruzou os braços e, num tom condescendente, perguntou se o problema era que o cliente não queria pagar. De alguma forma, ele sabia que eu estava mentindo e tive um encontro com um cliente. Engoli a indignação e insisti que havia algo muito mais sério ali, que ele poderia estar envolvido no desaparecimento de uma garota. O policial mais velho coçou a cabeça e disse que, sem provas concretas, eles não poderiam fazer nada. O mais novo reforçou que, sem um nome completo, um endereço ou qualquer outra informação útil, não havia motivo para a investigação. Quando mencionei que ele se apresentou apenas como Ricardo e o nome e o quarto de hotel, o policial anotou o nome num bloco de notas com total desinteresse. Por fim, o policial mais velho disse que registraria a denúncia, mas que, sem provas concretas, não havia muito o que fazer. Saí da delegacia sabendo que aquilo não daria em nada. No fundo, eu já esperava esse tipo de reação, mas ouvir a indiferença deles em relação ao que poderia ser um assassino solto me causou uma revolta difícil de descrever. Aquela menina que desapareceu nunca foi encontrada, e eu nunca mais vi aquele homem. O que mais me assombra é que dias depois fiquei sabendo que o mesmo quarto onde eu estive foi interditado pelo hotel. Algumas camareiras comentaram que a gerência pediu para evitar alarde, mas que tinham encontrado algo estranho lá dentro. O cheiro nunca saiu, diziam. Mesmo depois de limparem tudo, ainda sentiam aquele cheiro podre impregnado nas paredes. Depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. No começo, tentei seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas a sensação de que eu estive a um passo da morte não me deixava em paz. Durante semanas, qualquer barulho repentino me fazia pular. Cada novo cliente me deixava em alerta máximo, observando cada detalhe, procurando qualquer sinal de perigo. Mas o pior era a incerteza. Eu nunca soube quem era aquele homem de verdade. Nunca soube seu sobrenome, de onde ele veio ou para onde foi depois daquela noite. E pior ainda, nunca soube o que aconteceu com aquela garota desaparecida. Comecei a me perguntar se eu realmente queria continuar com essa vida. Não era um trabalho fácil, eu sempre soube dos riscos, mas depois daquela noite, ficou claro que eu estava brincando com a sorte. A polícia não ajudaria se algo me acontecesse. Se eu tivesse morrido naquela noite, provavelmente minha história teria sido apenas mais um caso arquivado, sem solução, sem respostas. Foi aí que tomei minha decisão. Aos poucos fui me afastando. Consegui outro emprego, voltei a estudar e depois de um tempo, consegui me reerguer. Ainda levo comigo as marcas do que vivi, e a lembrança daquela noite ainda me assombra. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido fugir a tempo. Se eu tivesse hesitado um segundo a mais. Se em vez de estar aqui contando essa história, eu tivesse virado mais um nome em uma lista de desaparecidos. É por isso que eu decidi compartilhar esse relato, para que, quem ouvir, entenda que o perigo pode estar onde menos esperamos e que, muitas vezes, mesmo gritando por socorro, ninguém vem ajudar. Eu nunca fui do tipo que se impressionava fácil. Trabalhei por anos nessa vida, atendi todo tipo de cliente, passei por situações desconfortáveis e até perigosas, mas sempre consegui me virar. Mas tem uma noite em especial que eu nunca consegui esquecer. Uma noite que me fez questionar tudo o que eu achava saber sobre o mundo. Na época, eu morava em Campinas, no interior de São Paulo. Dividia um pequeno apartamento com uma amiga,
que também trabalhava na mesma área que eu. Nós nos ajudávamos como podíamos, sempre nos comunicando sobre os clientes, passando contatos, segurança, essas coisas. Era um esquema bem fechado. Nunca saíamos para um trabalho sem que uma soubesse onde a outra estava. Uma noite, uma cliente fixa me mandou uma mensagem me indicando para um cara que, segundo ela, pagava bem e era discreto. Ele tinha algumas exigências, estranhas, mas nada que me assustasse. Ele queria que eu não falasse nada durante o encontro, nenhuma palavra, apenas gestos, olhares. Achei esquisito, mas não vi problema. Alguns caras gostam de coisas diferentes e se ele pagava bem, eu faria o que ele queria. O encontro seria em um flat no centro da cidade. Cheguei lá um pouco antes do combinado, como sempre fazia. O prédio era bonito, bem cuidado, e a recepção era silenciosa demais para o meu gosto. Quando cheguei na porta do apartamento, bati 3 vezes. Ele abriu quase de imediato. Era um homem magro, alto, com a pele muito pálida. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelos escuros e olhos fundos. Usava um terno bem cortado, mas parecia que não se encaixava direito nele, como se estivesse vestindo uma roupa que não era dele. Ele acenou com a cabeça para que eu entrasse, sem dizer uma palavra. Assim que pisei dentro do apartamento, senti um arrepio subir pela espinha. O lugar estava impecavelmente organizado, mas de um jeito estranho. Como se tudo estivesse arrumado para parecer normal, mas sem vida. Nada fora do lugar, nenhum cheiro de perfume ou comida. Nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Ele apontou para um sofá e se sentou na poltrona ao lado. Puxou um envelope do bolso do paletó e me entregou. Dentro, havia exatamente o valor combinado. Sem precisar discutir, sem precisar cobrar. Isso me deixou mais à vontade. Mas então o silêncio começou a me incomodar. Ele apenas me observava como se estivesse esperando algo. Me inclinei um pouco para frente e sorri, tentando quebrar a tensão. Ele inclinou a cabeça para o lado, analisando meus movimentos. Seus olhos estavam fixos nos meus, mas havia algo estranho na maneira como ele me olhava. Como se estivesse estudando alguma coisa invisível ao meu redor, e não a mim exatamente. Depois de alguns minutos nessa estranha dinâmica, ele se levantou e foi até o espelho da parede. Encostou os dedos no vidro e ficou ali, olhando seu reflexo. Sua boca se mexia levemente, como se estivesse murmurando algo. Mas eu não ouvia nada. O ar no apartamento começou a pesar. Era como se eu estivesse em um lugar onde o som não existia. De verdade. Minha respiração estava normal, mas o som dela parecia abafado. Comecei a me sentir estranha, como se algo estivesse me puxando para fora de mim mesma. Foi então que ele se virou para mim e murmurou, com uma voz tão baixa que eu quase não conseguia entender. Você também consegue ouvi-los? Eu não respondi. Nem poderia. Ele havia pedido silêncio e eu estava tentando seguir as regras. Mas aquilo foi demais. Levantei-me e fiz um gesto indicando que queria ir ao banheiro. Ele assentiu e apontou para uma porta no canto do apartamento. No banheiro, encostei as mãos na pia e respirei fundo. Algo ali estava errado. Muito errado. Eu sempre atendia clientes com gostos peculiares. Alguns muito mais estranhos que outros, mas eu nunca havia me sentindo dessa forma. Eu não podia simplesmente sair correndo, não sem motivo. Quando olhei para o espelho, senti um arrepio percorrer minha espinha. Atrás de mim, a porta do banheiro estava entreaberta, e eu podia ver um reflexo no espelho que não fazia sentido. O homem ainda estava na poltrona, mas sua imagem refletida estava de pé, bem atrás de mim, olhando diretamente para mim. Tentei manter a calma. Saí do banheiro e fui até minha bolsa pegando o celular. Queria mandar uma mensagem para minha amiga, avisando que algo estava estranho. Mas quando olhei para ele, ele também estava segurando um celular, igual ao meu. No mesmo modelo, com a mesma capinha. E olhava para a tela com um olhar vazio. Eu não esperei mais. Peguei minha bolsa e me levantei. Ele também se levantou sem dizer nada. Fui até a porta e tentei abrir, mas estava trancada. Foi quando ouvi sua voz novamente, dessa vez num tom baixo, mas claramente audível. Eles não querem que você saia. Eu comecei a tremer.
Ele estava completamente calmo, me observando como se esperasse minha reação. Comecei a girar a fechadura com força, mas nada acontecia. O ar ao meu redor ficou denso, e uma sensação terrível me dominou. Eu não estava sozinha com ele naquele apartamento. No instante seguinte, as luzes piscaram, e eu senti algo passar por mim. Não vi nada, mas o vento frio roçou minha pele. A porta então destrancou sozinha, como se uma força sobrenatural estivesse a mantendo fechada. E de repente, não estava mais. Não pensei duas vezes. Saí correndo, descendo as escadas do prédio, sentindo meu coração quase explodir. Quando cheguei na rua, olhei para cima, para a janela do apartamento. Ele estava lá me observando, mas no reflexo do vidro havia algo ao lado dele. Algo grande, escuro, sem forma definida. Eu nunca mais vi aquele homem. Bloqueei o contato, pedi para minha amiga nunca mais indicar ele para ninguém. Mas até hoje, eu me pergunto, quem eram eles? E o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido sair de lá? Depois disso, comecei a repensar minha vida. Eu já sabia dos perigos do meu trabalho, mas esse foi o dia em que percebi que algumas coisas vão além do que podemos entender. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.